Muito bom dia a todos, que bom que você está aqui. Hoje Deus tem algo especial para você. Deus tem algo separado para a tua vida, é por isso que você está aqui hoje. E eu sei disso porque eu sei o que eu ouvi do Senhor para trazer para hoje. Então, eu sei o que eu ouvi, eu vou tentar falar aquilo que eu ouvi do Senhor. Você está aqui, você foi trazido por Deus para cá, para você estar hoje aqui. E todos aqueles que não estão aqui, olha essa fileira aqui, nós podíamos esvaziá-la inteira, né? Todos os que não estão aqui, nós abençoamos em nome de Jesus. Eles precisam estar na paz, na bênção, fazendo aquilo que eles estão fazendo agora. E Deus vai estar com eles, trabalhando na vida deles, falando ao coração deles. Mas para você é bom que você hoje está aqui. Porque Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. E isso me deixa muito animado. Deus tem trabalhado comigo sobre esse tema que eu quero estar falando, maturidade cristã, ou maturidade espiritual. É um tema que Deus mexe comigo muitas vezes, a vida toda. Eu olho e preparo esse texto aqui e digo, mas Deus, onde é que eu fui parar? Mas o processo de maturidade cristã, ele é um processo que eu acho que não vai terminar nunca. Talvez nem na eternidade vá terminar. Alguém já disse que, o que é que nós vamos fazer no céu? E uma pessoa disse, todos os dias Deus vai estar mostrando algo novo para nós. Pode ser também, né? Pode ser. Porque Deus é ilimitado. Deus é tão maravilhoso, né? Deus tem sempre coisa nova. E crescimento para as nossas vidas, maturidade espiritual, o nosso processo não termina. Nós estamos numa fase que vamos viver até o dia em que fecharmos os nossos olhos para nos encontrar com o Senhor. Estamos nessa fase, nesse tempo, e é esse tempo que nós queremos viver, aproveitar e nos entrar mesmo naquilo que Deus tem para nós. Eu conheço um moço, ele tem mais de 100 quilos, está com 29 anos, e quando a gente chega para visitar a família, a gente cumprimenta todos, e quando vai cumprimentar ele só balbucia algumas coisas, e no máximo a mãe consegue entender algumas palavras. Então é um baita de um sujeito, e se você der um carrinho para ele, daí ele fica alegre. Esse carrinho ele vai ficar brincando, e vai lembrar de quem deu e tudo mais. E o fato é que, com 29 anos, se espera mais do que não saber falar e se alegrar com carrinhos. Existe uma patologia ali, existe algo que precisa ser consertado. Não é esse o andamento normal das coisas, nós sabemos disso. Quando nós estamos na igreja, e quando nós temos a nossa vida entregue para o Senhor Jesus, e os anos passam, e a gente não cresce, tem uma patologia espiritual. Tem uma patologia emocional. Tem algo que não está em ordem. Porque nós nascemos e vamos crescer. E o plano de Deus é que você se aprofunde, que você cresça, que você fique espiritualmente maduro, que você possa desenvolver as habilidades que Deus te deu. A Bíblia nos fala sobre 3 tipos de pessoas. A Bíblia nos fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual.
A Bíblia fala dessas 3 fases da nossa vida. O homem natural é aquele que a própria natureza, que Deus criou, que Deus abençoou, produza pessoas. Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus colocou na natureza uma lei que se o homem e a mulher se unem, dali sai uma fecundação, ali surge uma nova pessoa. Isso a própria natureza que Deus criou faz com que isso aconteça. E essa pessoa nasce. Esse é um homem natural. Ele nasceu naturalmente. Todos nós aqui, um dia nascemos, não é? Alguém aqui não nasceu? Só para eu estar com o meu público em dia aqui. Tá tudo em ordem. Todos nós nascemos um dia, né? Nós começamos a nossa vida como um homem natural, como um ser natural. Nós nascemos um dia. Graças a Deus que a nossa mãe nos acolheu e nos cuidou nos primeiros momentos que a gente pudesse já começar a ver a nossa sobrevida. O homem carnal é aquele que tem a Jesus, mas ainda não tem as suas faculdades exercitadas. Ele é uma pessoa crente, ele aceitou a Jesus, ele entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita nele, mas as atitudes dele, muitas vezes, são fora da palavra de Deus, são reações de todo tipo. E o homem espiritual é aquele que já vai crescendo naturalmente, vai crescendo em maturidade. Paulo, ele escreve isso na carta aos Coríntios. Ali ele deixa esse assunto claro, ali ele menciona bem claro. Durante a Bíblia toda, a gente vai se aprofundando nesse assunto e vê tantas cenas de maturidade. Lembram-se quando os discípulos perguntaram para Jesus, houve lá um cenário contrário, e os discípulos chegaram, Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo sobre eles e a gente extermina todo esse povo aí? Eles sabiam que eles podiam orar e pedir fogo para exterminar. Mas não era hora nem momento. Estava totalmente fora de propósito. E Jesus diz, vocês não sabem nem de que reino vocês são. Deixa, fica tranquilo aqui. A gente vê lances de imaturidade na vida dos discípulos. A gente vê situações de crescimento, de imaturidade na vida de tantos personagens bíblicos. Até na terceira idade. Lembram-se de Samuel, quando ele foi ungir Davi? Samuel foi ungir Davi, e quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu o mais velho. E o mais velho estava lá, o cara bom, grande, bonito, saradão, com a barriga que é um tanquinho, que nem eu assim, né? A minha barriga é um tanquinho. Tudo bem que está com um edredom de molho, mas é um tanquinho, né? Está lá o cara, saradão, bonito, forte. Samuel, com toda a experiência que ele tinha, a Bíblia diz que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Tudo o que Samuel falou se cumpriu. Deus foi lá e cumpria. E agora ele já está na terceira idade, velhinho. E quando ele olha e diz, certamente está perante mim o novo rei de Israel. E Deus precisa ensinar a Samuel mais uma coisa. Samuel, deixa eu te ensinar alguma coisa que você não aprendeu durante a tua vida agora. Sabe que eu não vejo como as pessoas veem. Eu não olho como as pessoas olham. Você está vendo o exterior? Você está vendo a apresentação? Ou você está vendo
o PowerPoint bem feito, a Florence é nota 10. Você está vendo as coisas exteriores e você já está julgando pelo que você vê, mas eu faço diferente. Eu olho o coração. E Samuel teve que aprender isso. Isso me mostra que nós vamos estar aprendendo a vida toda. Para sempre nós vamos estar aprendendo coisas. Para sempre nós vamos ter coisas para crescer. Coisas que a gente enxerga de um jeito, nossa, mas nem é assim. E eu já levantava essa bandeira fortemente. Nós sempre vamos ter coisas a crescer. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo, ele coloca o texto, ele diz, ora, a pessoa natural, está até em negrito ali, né? Eu vou pedir para vocês, para que vocês repitam essa palavra comigo, porque eu quero que algumas coisas sejam bem gravadas. Nós precisamos sair daqui com algumas coisas bem ensinadas. Paulo diz, ora, a pessoa natural. Repita comigo, natural. Muito bem. Para uma pessoa natural, até foi mais ou menos. Não aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, agora como pessoas espirituais, tá bom? Porém, a pessoa espiritual, repita comigo, espiritual. Está vendo? Existe um crescendo assim, né? É isso que eu quero pregar aqui. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Outras versões nas Bíblias vocês vão achar. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ela é discernida. O homem espiritual, às vezes, a gente não entende. Mas o que ele está fazendo agora? No capítulo seguinte, já nos versículos seguintes, tem o versículo 16, daí passa para o capítulo 3. Ali, Paulo diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como a pessoas carnais. Repita comigo, carnais. Natural, espiritual e carnal. Não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Quando nós recebemos a Jesus, até o ensino da palavra nos diz que nós nascemos de novo. A velha criatura se foi, eis que tudo se fez novo. E depois tem outros textos que Pedro fala sobre o alimento de leite e assim por diante, para crianças, mostrando que existe um crescimento espiritual. Existe um crescimento em maturidade espiritual. Olha o que Hebreus fala. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Vamos voltar lá para o Coríntios ali. Os espirituais, eles já estavam repetindo na boa, né? Então, o que está em negrito, a gente vai repetir, tá bom? Tem, acho que mais 3 vezes. É horrível, né? Puxa vida, eu nem sei, eu não gosto disso. Mas que tal se a gente crescer nessa área? Que tal se hoje eu topar ser desafiado a crescer nessa área? Eu não gosto de repetir. E pode repetir hoje? Você poderia fazer isso só por mim? Só como um presente para mim? Eu me preparei tanto, até consegui colocar em negrito no computador e tal. Você podia fazer isso só para mim? Eu já ficaria muito feliz. E você iria crescer um pouco nessa área. Eu não gosto de fazer isso. Mas se é para fazer,
eu faço, porque eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Vamos lá de novo. Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Olha, tem uns que estão animados. Tobias aqui é meu cara aqui, né? Aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok, resumindo até aqui. Nós temos 3 fases na nossa vida. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é o que nasce e ele é da natureza. Nasceu, está cheio aí. 7 bilhões e não sei quantas mil pessoas, enfim, são milhões e milhões, 7 bilhões, vírgula, para lá, são os habitantes da Terra. Todos eles nasceram naturalmente. São homens naturais. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas porque ele tem as suas faculdades exercitadas. O homem carnal é o que tem a Jesus, mas ele está em fase de crescimento. Ele ainda é criança e está aprendendo as coisas espirituais e vai se desenvolvendo. Homem natural, homem espiritual, homem carnal. E como é que a gente muda de uma fase para outra? Esse texto aqui é maravilhoso. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, por exercitarem, por repetirem as coisas, por experimentarem as coisas da palavra do Senhor, vão crescendo. A maneira de você crescer espiritualmente, a maneira de você crescer nessa maturidade cristã, é colocando em prática aquilo que Deus te dá. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, eu estou falando de 2 coisas muito diferentes quando se trata da salvação. Salvação em Cristo Jesus. Como é que eu sou salvo? Crendo no Senhor Jesus. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu sou salvo. Quando eu confesso com a minha boca que Ele é o Senhor, e quando no meu coração eu creio que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, eu sou salvo. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele foi salvo. Mas nunca deixou de ser, nunca progrediu em nada. Ele morreu salvo. A salvação está em crer em Jesus. E a minha proposta aqui é falar com todos os salvos sobre crescimento, sobre aprofundamento, sobre crescer para baixo. Enraizar, lembram-se daquela série de raízes que nós tínhamos aqui? Enraizar a nossa vida em Cristo. É disso que eu estou falando. É disso que a Bíblia está nos ensinando. Mas salvos somos todos. Vocês conhecem o Manfred Epp e a família dele. Ele é o meu 13º melhor amigo. Olha lá que bonito, né? Essa é a foto dele. Dele e da família. Eles são em 26. Já pensou? Esses, sim, estão fecundando e enchendo a terra e multiplicando, e isso não para, né? Essa é a foto mais recente. Ano que vem já vai ter outra foto, com certeza, né? O Denis e a Mike seguem o exemplo também. É isso aí, não sei para onde vai dar isso aí. Eles são em 26. O mais velho, o Joseph,
Ele tem 42 anos. O menorzinho é o Thomas. Ele tem 4 anos. Essa é a família. Até a sogra do Manfred ele põe na foto da família. Esse é o cara. Tante Leinchen, que mulher madura em Cristo. Essa é a foto dele. Uma coisa nós não podemos negar e está bem claro. Está ali o Manfred, a Rose e todos os filhos e os filhos dos seus filhos. Todos eles são herdeiros, certo? Todos eles são herdeiros do Manfred e da Rose. Não temos dúvida disso, né? Se é o Joseph, se é o Thomas, ou toda essa prole que se encontra no meio, para lá e para cá, toda essa gentarada, todos eles são herdeiros. Confere isso, né? Mas a maturidade de um e de outro é bem diferente. De todos os filhos e netos, você olha a maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade até física, são todos diferentes. Como nós aqui na igreja. Como nós aqui na igreja. Nós temos tamanhos diferentes. Herdeiros nós somos por causa do sangue de Jesus. Por isso que eu falei sobre a salvação. A salvação é nossa e nós nos tornamos herdeiros, filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas todos nós aqui estamos em diferentes processos de amadurecimento, de crescimento espiritual. E a prática das coisas do Senhor, praticando aquilo que Deus vai nos dando, é que vai nos fazer expandir, crescer, aprofundar e começar a discernir as coisas espiritualmente mais do que através da nossa cabeça. Nós temos uma cabeça para pensar. Às vezes eu acho isso lamentável, porque é o que mais atrapalha. Outras vezes eu fico alegre, claro, vamos pensar, né? Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não com a cabeça, não com o raciocínio. E crescer nessa diferenciação, isso vai nos dando crescimento espiritual, vai nos dando maturidade espiritual. Olha o que Maria Madalena nos ensina. João capítulo 20, versículo 18. Maria Madalena foi domingo bem cedinho para o túmulo. Queria embalsamar o corpo de Jesus. Não deu tempo, sábado estava irrompendo, sexta-feira já era tarde. Puseram Jesus lá no túmulo, cobriram ele com um lenço. Domingo cedo a gente resolve isso e coloca os óleos e todas aquelas coisas que eles queriam, que eles praticavam colocar. Fecharam a porta foi lacrada. E domingo bem cedo, Maria Madalena já sai e vai para lá, porque ela quer tratar do corpo morto de Jesus. E a surpresa dela chega lá, a porta, aquela pedra, está rolada, o túmulo está aberto, ela olha, não tem nada, tiraram o corpo do meu mestre. Ela sai andando, ela vê alguém que ela acha que é o jardineiro. E ela chega para ele, foi o senhor que tirou o corpo do meu mestre, lá do túmulo? E Jesus volta para ela e diz, Maria, Rabone, Rabone. Ela fica extremamente encantada. Jesus, e Jesus diz, não me abrace agora, não me segure, porque eu preciso ser apresentado ainda como primícia para o meu Deus. Mas vá para os discípulos, vá para os meus irmãos e diga para eles que eu vou para o meu Deus e o Deus deles. Eu vou para o meu Pai e o Pai deles. E Maria se manda e vai lá para os discípulos. E olha o texto ali.
Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Que coisa maravilhosa. Esse é o ponto para onde nós precisamos crescer. Ver a Jesus. Enxergar Jesus. Notar Jesus. Perceber Jesus. Ele está aqui agora. É maravilhoso. Você percebe que Ele está aqui? Perceber Jesus, ver Jesus. E falar aquilo que Ele nos diz. Irmãos, essa pregação aqui, quero exemplificar nesse texto aqui de Maria Madalena. Na semana passada eu estive lá na Lapa no Encontro de Homens. E eu estava buscando uma palavra, Senhor, o que eu vou falar para os homens ali? E a questão era maturidade, imaturidade, imaturidade. Sempre de novo, maturidade espiritual. E aquilo começou a rolar aqui, né? Mas puxa vida, não. Deixa eu pegar uma pregação mais antiga. Eu tenho lá meus cadernos onde eu anoto as minhas pregações. Eu vou folhear ali para ver se tem alguma pregação que eu sinta alguma empolgação, que eu perceba de alguma forma Deus me dirigindo para trazer aquela palavra. Sempre maturidade. Deixei meus cadernos, fui para o meu iPad. Às vezes eu tenho no caderno, às vezes eu tenho no iPad, às vezes eu não sei nem onde é que eu anotei, e está por aí. Fui para o meu iPad e comecei a rolar, a ver pregações. E aí eu vi que em 2022, Deus havia me dado essa pregação aqui. E eu anotei essa pregação, anotei os pensamentos que eu estava tendo naquela hora, mas uma coisa estava muito claro para mim na época. Essa pregação não é para pregar agora. Deus me deu essa palavra 3 anos atrás, ainda com uma orientação de não pregá-la naquele momento. E quando eu vi essa pregação ali, eu me lembrei aquilo que Deus estava colocando no meu coração naquele momento ali. E percebi, Deus é para agora. E como Deus tem feito algumas vezes, Deus dá uma palavra, não só para a nossa igreja local. Às vezes, sim, às vezes é só para a nossa igreja local. Só que essa palavra é para a região. Eu preguei na Lapa, já no sábado preguei para os jovens, então eles estão ouvindo pela segunda vez. No domingo, para o Quero. Hoje eu estou aqui e domingo que vem eu vou estar na segunda igreja, trazendo a mesma palavra. Porque eu tenho convicção de que isso aqui Deus trouxe para esse momento, para a nossa região aqui. E se eu receber algum convite, de alguma forma ainda, para falar, eu já sei qual é a palavra. Sexta-feira eu estava lá no lar de idosos. Ali eu trouxe uma outra palavra. Daí eu não trouxe isso daqui. Mas eu sei que Deus me falou sobre trazer essa mensagem para esse momento. Por que eu sei? Eu ouvi audivelmente? Não. Jesus mesmo, poucas vezes, ouviu audivelmente. A maioria das vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, é pelo testemunho interior, pela testificação interior. Eu sei, porque sei, porque sei. Porque sei. E é assim que eu vou praticando aquilo que Deus me fala, eu vou colocando em prática, eu vou tentando obedecer. E pela prática, por estar experimentando essas coisas, é que a gente vai crescendo espiritualmente. É que a gente vai tendo maturidade cristã em se mover com a palavra de Deus, em se mover no corpo, em se mover no reino.
1 Coríntios 13, versículo 11. Ali, Paulo, ele está ensinando sobre os dons espirituais, sobre os talentos que Deus nos dá, sobre os dons que Ele nos dá. 1 Coríntios 12, ele menciona todos os dons do Espírito. Aí, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o uso desses dons precisa ser feito em amor. Ele diz, olha, se você usar os dons que você tem, mas sem amor, aquilo é que nem um sino que bate e se perde. Se você der o teu corpo para ser queimado, quer dizer, se você entregar a tua vida para servir os outros, para estar pelos outros aí, ofertando a tua própria vida para o Senhor, e se desgastando para os outros, se você não tiver amor, você só vai desgastar a tua vida e não vale para nada. Você é para usar os dons espirituais, você é para entregar a sua vida para os outros, você é para ser desgastado para que outros sejam servidos, mas a base disso tudo é o amor. E aí Paulo traz o ensino dos dons, reforça que todos os dons espirituais precisam ser usados sim e em amor. Vai para o capítulo seguinte, 14, ali ele começa a pontuar bastante sobre falar profeticamente, trazer uma palavra profética, uma profecia, trazer algo que Deus te deu e você compartilha com o outro. Ele fala sobre o dom de línguas. Fala ali, olha, exercite. E eu quero que todos vocês falem em línguas, diz Paulo. Muito mais, eu quero que todos vocês profetizem. Isso precisa crescer, isso precisa se aprofundar. Mas ele diz, em amor, tudo isso. E no meio desse capítulo de usar os talentos e os dons em amor, ele coloca uma situação de maturidade. 1 Coríntios 13, versículo 11. Parece até que o texto está meio perdido ali. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Como é que um menino se torna homem? Vivendo, experimentando. Nossa, aí, homens aí, vocês lembram quando vocês começaram a dirigir carro e trator? Mas aquilo é uma emoção daquelas, aquilo eu me lembro, puxa, quando eu podia pegar o carro e uma das primeiras vezes que eu dirigi foi aqui na estrada do 1, estava tudo, não era asfalto ainda, o Zicatep ainda pegou o Fusca e nós pudemos dirigir, nós era piazada lá, olhava por debaixo do volante, e mais aqui, ó, andava aqui, aprendia e se alegrava. Mas eram coisas de menino, a gente não tinha muita prática, tinha que estar o Zicatep do lado para nos ensinar, e às vezes até segurar o volante para não ir no barranco. Mas ali começou, e foi tremendo. Puxa vida, sabe o que aconteceu na sequência? Eu bati o carro. Puxa vida, como é que pode, né? Não sabe fazer nada mesmo, né? O que acontece quando alguém começa a dirigir? Não toca o trator em cima de um toco? Não é assim que acontece? E o que é que faz com que ele não tenha mais esse tipo de acidente? Que ele não toque mais o trator em cima de um toco de árvore? A prática. Ele precisa sempre de novo. Ele precisa sempre de novo. Sempre de novo. E ele vai aprender. Hoje aqui, essa molecadinha aqui, pega trator, pega colhedeira, pega não sei o quê, manda bala. Porque eles já têm prática. E a prática faz com que eles, de aprendizes de motoristas, se tornem tratoristas, motoristas experientes, igualmente nas coisas espirituais. A gente começa com muita alegria. E erros acontecem. Falhas acontecem. E aí eu sou o primeiro da fila. Irmãos, se eu contar para vocês
as bobagens que eu já fiz, em termos de perceber as coisas de Deus e fazer e tal. A história aqui fica longa. Mas eu cresci, eu aprendi. Nós precisamos praticar aquilo que Deus nos diz. Maria viu a Jesus, ela falou adiante aquilo que ele tinha dito. Isso é para você enxergar Jesus, ouvir dele e fazer aquilo que ele te comissiona a fazer. O Sermão da Montanha é um sermão tão conhecido. Como é que ele termina? Depois de Jesus ensinar um monte de coisas, ele termina dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sábio, que edifica a casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, ele também ouviu, mesma pregação, mesma palavra, ouve pessoalmente do Senhor Jesus, e não as pratica, ele será comparado a um nécio, a um tolo. Porque como é que pode? Você ouve algo de Jesus e não faz? Isso é tolice. Isso é tolice. E quem ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. As situações da vida dão para os dois. Vêm chuvas, vêm enchentes, sopram os ventos, tanto para um como para outro. Mas aquele que pratica aquilo que tem percebido de Deus, vai ficar firme e inabalável. E aquele que não se preocupa em crescer espiritualmente, aquele que não se preocupa em obedecer aquilo que Jesus vai comissionando, aquilo que o Espírito Santo vai dirigindo, e não coloca em prática, não coloca em experimentar o reino de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus. Quem não coloca isso em prática, a casa dele vai cair. E será grande a sua ruína. Termina o Sermão do Monte. Irmãos, eu quero mostrar uma última imagem. Que vai estar bem bonita aí. Cadê a nossa criança? Olha que coisa linda aqui, ó. Não é bonito? Né? Uma criança com um pão assim, com geleia. Isso aí me parece... Que fruta que parece que isso aí? Morango não parece ser. Brombeeren? Pode ser. Amora preta, né? Mas olha que coisa linda. A mãe pegou uma fatia de pão, deu para a criança, com geleia de amora. Pode ser Nutella, pode ser geleia de uva, que é mais escura ainda, né? O que é que aconteceu? A criança se lambuza, olha, a roupa dela está lambuzada. O cabelo, mais para cá, parece que também tem algumas coisas. A orelha lá parece que está cheia de que coisa mais... Como é que pode? Como é que pode? Olha, e isso aqui é para ser bom? Olha que sujeira que está isso aqui. Não, para fora com isso. Nada, vamos cortar esse assunto. Irmãos, a criança está errada? Não. O pão está errado? A geleia está errada? Não. Quando a criança botou a língua naquele doce ali, né, ela ficou muito feliz, mas isso aqui é coisa boa demais. O que acontece só é que ela não praticou ainda. Olha o tamaninho dela. Ela comeu muito pouco pão com geleia na vida ainda. E ela vai praticar.
ela vai comer. E nós sabemos que ela precisa ainda, nessa idade aí, que idade será que ela tem? 3? Pode ser, né? Está com um jeitinho aí. A gente sabe que vai mais uns 5 anos, no mínimo, para aprender a comer um pão com geleia. Até lá, tem a mãe do lado. Não tem problema que ela se lambuzou. A mãe está do lado. A mãe vai limpar. A mãe vai juntar do chão o que caiu, porque caiu um monte de coisa, né? E talvez a mãe tenha que pegar a criança e afundar na banheira até sair toda aquela sujeirada lá, só porque ela ainda tem pouca prática. Quando nós começamos a ouvir a Deus e obedecer a Deus, essa figura é o que acontece. A gente se alegra muito. Eu acho que Deus falou comigo. E já sai, e é uma empolgação enorme, e deve ser assim mesmo, porque traz muita alegria. E a gente vai e fala. E na hora de falar, daí a gente fala até o que a gente percebeu de Deus, e daí tem uma boa ideia, aplica mais aquilo ali, e já foi longe demais. Já se lambuzou. Era só para falar aquilo que Deus tinha dito. E tantas coisas assim. Mas pela prática, pelo uso, nós vamos cada vez melhor saber transmitir aquilo que Deus tem nos dado, nos dito, aquilo que o nosso espírito testifica que é isso. É muito bom daí compartilhar isto com alguma pessoa madura, experiente. Ele diz, olha o que me aconteceu, compartilha isso. E aí, a pessoa mais madura vai trabalhando junto com você ali. Temos os nossos grupos de crescimento, que estão uma maravilha. Ali é o momento onde você pode estar colocando, olha, eu acho que Deus me falou uma coisa assim. E ali tem alguém que está lá, um pouco mais experiente, e o grupo todo vai estar ajudando um ao outro. É um laboratório de aprender as coisas de Deus que não há outro igual. Na minha experiência, não tem outro laboratório em aprender as coisas de Deus e do reino de Deus como participar de um pequeno grupo de crescimento. Não tem nada de errado na criança. A mensagem é boa, é doce, traz alegria. Aconteceu sujeira do lado. Alguém maduro vai ajudar a limpar novamente e começar tudo de novo. E começa tudo de novo. Até que, pela prática, a criança pega, faz o seu próprio pão, come, tem guardanapo, limpa, e tudo está certo. Você começa a ouvir as coisas de Deus, a compartilhar as coisas que Deus coloca para o teu coração. Às vezes é uma palavra para alguém, às vezes é um ensino para você, para o grupo, ou uma mensagem como essa. Mas com a prática, ela termina e as pessoas estão alegres por ter comido um doce. E a Bíblia fala, eu vou ficar com as gorduras e com as doçuras. Fala lá em, acho que Jeremias ou Ezequiel, não me lembro agora. Mas fala que nós vamos nos alegrar com as doçuras e as gorduras. Irmãos, seria muita pena, ou é muita pena, nós passarmos anos na igreja. Talvez 29 anos na igreja. Como é a idade lá do primeiro exemplo que eu dei do moço lá. E talvez você também já tenha 100 quilos. Uma ovelha gorda já. E você ainda só consegue se alegrar com carrinhos e não tem o menor entendimento no que a gente fala alguma coisa diferente. O Senhor Jesus, quando Ele juntou os seus discípulos, Ele sabia com quem que Ele estava trabalhando.
E ele ficou anos ensinando. Quando ele terminou, bom, parecia que estava tudo perdido, né? Não ficou ninguém lá com ele, todo mundo se mandou. Não deu certo. Não tem problema. Eu estou indo para o céu, vem o Espírito Santo e ele só vai estar continuando a obra. E a gente percebe na vida dos discípulos como isso foi acontecendo. E na sua vida é a mesma coisa. Na sua vida é a mesma coisa. Como é que começa todo esse processo aqui? Entregando a vida para Jesus. Jesus, eu me rendo a Ti. Perdoa meus pecados. Vem morar no meu coração. Entra na minha vida. Eu abro a minha vida para o Senhor. Entra na minha vida. Esse é o início do processo. E todo o resto é crescimento. Todo o resto é crescimento. Pela prática. Para que nós possamos viver o reino de Deus. Eu quero terminar agora. E eu quero fazer algumas perguntas que você, por favor, não responda em voz alta, mas só tenha para você mesmo. Alguns parâmetros que nos animam a buscar o crescimento. Você saberia levar alguém a Jesus? Você já levou alguém a Cristo? Um ou vários? Quando foi a última vez que você viu a Jesus, que você ouviu a Jesus? Você ora com o teu cônjuge? Ora com os filhos? Com que frequência? Você sabe a diferença entre Jesus Salvador e Jesus Senhor? O que Jesus é para você? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome. Te agradecer, porque o Senhor não é o acusador. O Senhor é aquele que nos exorta, nos anima, nos puxa para cima. E eu quero te louvar por isso. E eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra produza isso na vida dos meus irmãos. Não condenação, mas exortação, puxar para cima, animar. Querido Espírito Santo, faça isso no coração dos meus irmãos. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos aqui. E aquilo que o Senhor falou no coração de cada um, Senhor, que isso venha a frutificar e produzir muito fruto. E o Teu nome é glorificado através dos frutos da obediência à Tua palavra, à Tua direção. Nós nos rendemos a Ti. Nos alegramos que o Senhor é o nosso bom Deus. O Senhor é nosso bom Pai. E nós somos Teus filhos. E sempre de novo podemos chegar junto ao trono da graça. Deus, muito obrigado por isso. Senhor, a Tua paz seja algo que encha o coração de cada um nesse dia de hoje. Que o Teu amor encha o coração de cada um. E que nós possamos perceber quanta graça o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos, louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.